Então, alma corajosa, seguimos com a nossa leitura. Último trecho do capítulo 5. E depois a gente já está na linha de chegada do fim do livro. Vamos lá. Tédio existencial e depressão. Nem sempre é fácil encontrar a criatividade recalcada por trás do tédio. No tédio crônico, na melancolia, domina um tédio inexplicável, acompanhado de desânimo, tristeza, passividade. O tédio não dura algumas horas ou alguns dias. Ele é vivenciado como um sentimento constante de falta de alegria, de falta de ânimo, de tédio quase infinito. Não desejamos mais nada da vida, pois ter desejos não faria sentido, pois não poderiam ser satisfeitos. Mesmo assim, as pessoas que sofrem de tédio crônico sentem uma inquietação torturante. Podemos ver o tédio crônico no contexto da depressão. Para entender melhor a depressão, falarei primeiramente das pessoas com estrutura depressiva. Pessoas com estrutura depressiva são pessoas que ainda não sofrem de uma depressão, mas que em situações de perda podem sofrer um colapso depressivo. Essas pessoas preferem certo padrão relacional. Elas tendem a se adaptar excessivamente a outras pessoas e negam assim os próprios desejos, propósitos e objetivos. Fazem isso para ser amadas, para receberem reconhecimento, para terem uma justificativa de viver. Elas se adaptam ao mundo exterior, aos próximos, ao mundo de trabalho e esquecem que deveriam se adaptar também ao mundo interior. E que elas mesmas precisam decidir como desejam se comportar. Quando essa adaptação se torna tão excessiva, elas não conseguem mais sentir os seus próprios interesses. Muitas vezes, nem sabem mais quais são. Perdem, assim, uma fonte de vivacidade. O amor, porém, que elas tentaram conquistar por meio da sua adaptação, também não costuma vir. O resultado, decepção e amargura. O tédio começa a se manifestar, acompanhado da convicção firme que elas conseguirão ter sucesso e se conseguissem se adaptar ainda mais. Predomina uma enorme pressão interior. Pessoas com estrutura depressiva vivenciam sempre o mesmo. Elas tentam se adaptar, não recebem o que esperavam e ficam decepcionadas e irritadas. No entanto, não podem mostrar sua raiva, não podem permiti-la. Caso contrário, diminuiriam ainda mais a chance de receber o reconhecimento, o amor esperado. Então, ficam irritadas consigo mesmas ou com o mundo, não porém com as pessoas às quais se adaptaram. Nessa relação, as pessoas giram apenas em torno de si mesmas, em torno daquilo que poderiam fazer melhor, mas também em torno daquilo que o mundo não lhes dá. Em suas atividades, elas se perguntam o que as outras pessoas poderiam esperar delas. Isso chega a um ponto de elas se subordinarem, como, por exemplo, a mulher que se queixa do fato do seu marido esperar que ela prepare uma refeição com vários pratos no domingo. Ela interpreta isso como sinal da insensibilidade do seu marido. Na conversa com o casal, ele diz o quanto ele odeia esses almoços bombásticos, mas ele nunca comunicou isso à esposa, porque não queria magoá-la. Em vez de conversarem um com o outro, os dois imaginaram o que o outro poderia querer. No entanto, podemos nos adaptar demais, não só ao parceiro, mas também às normas aparentemente válidas.
Quando essas pessoas se orientam pelas normas, elas têm uma vida boa, elas se sentem bem. Assim, uma mulher cujo marido faleceu inesperadamente diz: sempre me esforcei para fazer tudo certinho, mesmo assim ele morreu. E agora me pergunto, o que é o certo? A quais normas e regras devemos nos submeter se elas mudam o tempo todo? Ehrenberg reconhece na depressão a patologia de um indivíduo responsável que se libertou da lei dos pais e dos antigos sistemas de obediência e conformidade, e por isso sugere a pergunta: a que devemos nos adaptar? A ideia das possibilidades infinitas? A depressão mostra que o reverso das muitas possibilidades é a estagnação. Num mundo em que tudo parece possível, nada passa a ser possível. Existe uma pressão forte, mas já que não conhecemos os próprios desejos e também não existem visões coletivas, a vida pode perder sua orientação, seu sentido. Podemos compreender a depressão como fracasso de uma tentativa heróica, pelo preço da autoabnegação, até isso não funcionar mais. E normalmente isso deixa de funcionar quando surge uma pressão adicional, uma perda, por exemplo, quando relacionamentos humanos deixam de funcionar ou se rompem. Em seu ensaio As Etapas da Vida, de 1930, Jung descreveu sobre a depressão em pessoas de meia idade. Por trás dessas depressões, ele suspeitava uma vida que também poderia ter sido vivida. Às vezes, são também brasas ardentes sob cinzas. Quando as pessoas se adaptam demais, a vida que também poderia ter sido vivida permanecem na escuridão. Ela se manifesta, então, na depressão. Jung seguiu uma abordagem orientada pelos recursos. As pessoas não ficam depressivas simplesmente por terem feito algo errado. A depressão quer algo delas, que elas se voltem para a psique, para o inconsciente e descubram qual vida tem ficado para trás. O que pode ser reintegrado? Para Jung, o motivo pelo qual tanto fica para trás é a realização dos objetivos sociais. Ocorre a custo da totalidade da personalidade. Na segunda metade da vida, parece ser imprescindível integrar o excluído e negligenciado, levar a sério o mundo interior. Na opinião de Jung, é preciso encontrar novos objetivos, objetivos que pertençam a este indivíduo. Objetivos que se cristalizam no diálogo com os próprios sonhos e imaginações e que correspondem mais aos interesses verdadeiros. Jung não fala explicitamente de falta de tempo, implicitamente, porém, o tempo todo. Já na aceleração de 1930, muitas coisas ficaram para trás. Na visão de Jung, porém, aquilo que não pôde participar da vida, mas que deveria ter participado da vida, pode ser reencontrado se voltarmos nossa atenção e energia para a alma. Depressão significa estagnação. A vida deixa de fluir. A visão para o futuro que as pessoas costumam ter está obstruída. O futuro é antecipado como repetição do passado. O sentimento de não ter futuro é mortal. Normalmente, nós nos projetamos com vista para o futuro. Fazemos planos, imaginamos o futuro e quando realizamos essas imaginações, transformamos o desejável em possibilidades. Mas nossas imaginações do futuro estão sempre ligadas à esperança e à confiança. Com o sentimento de não ter futuro, os sentimentos positivos da vida se tornam mais raros.
A alegria, a esperança, a inspiração, a expectativa, a obstrução do futuro faz com que o passado adquira um peso desproporcional. Aquilo que preferíamos ter feito diferente adquire um peso grande demais, como também os sentimentos de culpa e o tédio existencial. O passado se estende para o futuro e não podemos abrir mão dele, porque ele passa a ocupar um lugar no futuro. É uma vida sob o ditado do tempo, da estagnação, mas também do passado. Disso resulta um sentimento de vida que as pessoas depressivas costumam descrever. O mundo não importa, o eu se sente desvalorizado e a vida parece sem sentido. Esse sentimento pode resultar também em destruição de si mesmo ou do mundo, se ainda restar energia suficiente para isso. No entanto, podemos reconhecer nessa visão da vida também um programa de desenvolvimento. Quando nada tem sentido, precisamos encontrar significado, acesso às emoções e aos sentimentos. Emoções dão sentido ao mundo, e não só o medo que confere ao mundo o sentido de ameaça, mas também curiosidade, interesse, alegria, inspiração, esperança, sentimentos esses que valorizam e que nos fazem agir no mundo, de forma que o eu deixa de ser percebido como desprovido em sua autoeficácia. Nisso se revela o sentido ou pode ser procurado e vivenciado sempre de novo. Para nós, a vida tem sentido quando ela está em ressonância, quando nos sentimos em ressonância com as outras pessoas, com a natureza, com a arte. Quando vivemos com todos os nossos sentidos, raramente perguntamos pelos sentidos. Mas a pessoa depressiva está muito distante disso. Segundo Spinoza, o homem se encontra nas garras da tristeza, e isso seria a depressão compreendida como tristeza generalizada, separada do desejo de autopreservação. Normalmente, porém, o desejo de experiências de sentido continua presente. Às vezes, constatamos um verdadeiro vício por sentido. Trata-se, porém, de uma fantasia de um sentido abrangente, que forneceria um sentimento de segurança. É, no fundo, uma necessidade espiritual. Essas grandes experiências de sentido redimiriam a pessoa depressiva. Grandes expectativas de sentido costumam conter uma decepção. Esperamos delas a segurança última, mas esta sempre é passageira. Faria mais sentido procurar as pequenas experiências de sentido como aquelas que vivenciamos quando percebemos o mundo com todos os sentidos. Na terapia, com pessoas com depressões graves, procuramos estimular os sentidos. Oferecemos, por exemplo, uma fruta que elas deveriam cheirar e depois comer. E isso parece muito pouco, mas é um começo, é um início de um retorno para a vida. Fazemos experiências de sentido também quando quando fazemos algo que acreditamos corresponder com nossos valores. Por exemplo, ajudando outra pessoa ou fazendo algo que nos deixe orgulhoso, que nos preencha com alegria orgulhosa, principalmente quando aquilo estimula ainda mais o nosso interesse. Vivenciamos então uma recompensa intrínseca. Nosso centro de recompensa, que é também nosso centro de prazer, é ativado. Mas se mesmo assim não encontrarmos sentido, quando o ser humano sente a necessidade fundamental de vivenciar o sentido, isso significa que essas experiências de sentido nem sempre são acessíveis e precisam ser buscadas sempre de novo. Os seres humanos são buscadores de sentido. Talvez isso esconda já uma experiência de sentido.
No momento, não conseguimos encontrar um sentido e, mesmo assim, continuamos a viver. Isso significa, por sua vez, que, em algum lugar, sabemos que o sentido pode ser encontrado, mas também que ele pode ser perdido. No ambiente da psicoterapia, lidamos com muitas pessoas que sofreram algum golpe do destino e que, em decorrência deste, perderam o sentido da vida, que se encontraram em situações da vida em que não conseguem vivenciar um sentido. Por quê? Por que isso deve acontecer justamente comigo? Essas são perguntas sem respostas. A psicoterapia não consegue criar sentido num passe de mágica. Muitas vezes, o primeiro passo é aprender a viver mesmo sem experiências de sentido. Viver uma vida sem porquê. Pode ser uma experiência essencial. Num segundo passo, a pessoa precisa se confrontar com aquilo que lhe aconteceu. Sentido pode ser vivenciado também quando aprendemos a lidar de forma competente e criativa com adversidades. A inclusão do inconsciente pode permitir um novo crescimento pessoal que nos ajuda a lidar melhor com dificuldades imprescindíveis e a vivenciar sentido justamente nisso. Vivenciamos sentido também quando compreendemos o mundo de forma simbólica. Símbolos representam a situação real e concreta, mas remetem também a um significado que transcende a situação, inserindo uma experiência num contexto maior. A falta de referência a um futuro com possibilidades de desenvolvimento que pode ser identificada na depressão é questionada pela visão simbólica. Símbolos têm um vínculo com o passado, até mesmo com o passado da humanidade, não só com o passado individual, e assim nos permitem compreender algo. Mas eles contêm também sempre algo irresolvido, algo que remete ao futuro. Um desafio para nossa reflexão e nossos sentimentos. Esse modo de visão é interessante para a maioria das pessoas. Ele estimula o interesse. Assim, a depressão pode ser vista também como símbolo para todo o processo de vida atual no qual a pessoa depressiva se encontra. Disso resulta não só a pergunta por que a depressão existe, mas também do ponto de vista simbólico. O que essa depressão espera da pessoa depressiva? Se virmos as depressões diagnosticadas com mais frequência, também como consequência de processos sociais, precisamos perguntar: o que precisa ser desenvolvido para que as pessoas consigam lidar melhor com esse desenvolvimento? O que ele espera de todos nós? Precisamos recuperar o equilíbrio entre os mundos exterior e interior, entre intelecto e sentimento, entre eficácia e sentido. As necessidades do mundo interior não podem ser negligenciadas. Aproximar-se da depressão pela via simbólica significa falar sobre a própria constituição e sobre a emocionalidade predominante, não no sentido de aspectos pré-fabricados, mas na luta pela expressão mais exata possível. Na busca de uma narrativa, precisa ser relacionada a imaginações e vinculadas às emoções, que nos permite compartilhar com os outros o que se passa dentro de nós. Ou poderíamos entendê-lo como apelo a todos, voltar a conversar uns com os outros, de forma autêntica. Acreditar que aquilo que temos a dizer mereça ser dito. Provocar alegria
e permitir mais calor nos relacionamentos. A fala precisa resulta de uma percepção paciente e atenta daquilo que está dentro de nós. E essa percepção precisa gera tranquilidade e paz na situação. Toda pressão e correria dentro de nós, porém, se revolta diante desse apelo. Queremos informar uns aos outros rapidamente, mas contar algo com paciência ao outro ou ouvir com paciência? É claro que precisamos de informações rápidas e de uma comunicação transparente, mas nem sempre e não em todas as situações. Precisamos diferenciar quando precisamos ser rápidos, quando podemos demorar, quando precisamos tomar tempo. Entendo o tédio e a depressão como desafio de ocupar-se com os interesses verdadeiros, de procurá-los. Precisamos valorizar e reencontrar a vitalidade, a capacidade de estar em ressonância. O exemplo da depressão evidencia o quanto a determinação alheia nos ameaça. Como é cada vez mais difícil ser si mesmo, se nos entregarmos ao fluxo coletivo. E como é fácil render-se à autoexploração. Essa perda traz também uma perda de sentido. A autoeficácia diminui. Nisso se revela como é difícil encontrar valores próprios que nos orientam e transmitem um sentido. Não se trata, em primeira linha, de uma administração de tempo, de tomarmos tempo para o ócio, para o corpo e para os relacionamentos, mas de aguentar as tensões entre o tempo globalizado e digitalizado e o tempo rítmico. Assim, fica mais fácil desenvolver uma conduta que permita viver ambos os tempos. Eu espero que você esteja gostando. Se estiver fazendo sentido para você, comenta aqui comigo, compartilha, me chama no privado, como algumas pessoas estão fazendo. Vamos ampliar esses olhares para o tempo, para as pausas e as decorrências da falta delas. Um beijo grande para vocês e amanhã a gente segue no capítulo 6. Beijo. Tchau, tchau.